Todos sejam bem-vindas, bem-vindos a esta quinta mesa do nosso ciclo de conferências configurações da vitimização. Antes de começar nossa mesa número 5, vulnerabilidades sociais e acesso à justiça no campo do gênero no Brasil, parte 1, nos acompanham hoje Matilde Quiroga Castellano, doctora da Universidad, en Antropología de la Universidad Federal de Santa Catarina y recientemente postdoctoranda de la Universidad de Laval. Y nos acompaña también Yadi Martins, nuestra bolsista de mestrado en Psicología de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Es un placer tenerlas aquí conosco. En primer lugar, entonces, pasaré la palabra a Matilde, como ya mencioné, doctora en antropología asociada por la Universidad Federal de Santa Catarina y recientemente postdoctoranda de la Universidad de Lavado. Bienvenida, a palabra es suya, Matilde. Obrigada, Marco. Bom dia a todas e todos. Gostaria de começar minha fala concordando com as palavras trazidas aqui pelo professor Teófilos sobre a importância do trabalho do professor Cândido Lima. Como já foi falado aqui, sua produção tem sido fundamental para pensarmos criticamente o sistema de justiça a partir de uma perspectiva antropológica. Para quem, como eu, tem se dedicado a pesquisar os processos de judicialização da violência contra a mulher, suas contribuições são absolutamente centrais, como será percebido ao longo de minha fala hoje. Ainda para começar, gostaria de agradecer ao professor Teófilos, a Fernanda Cardoso e ao Marco Martínez pelo convite. É uma honra para mim poder participar deste espaço de troca com colegas, professoras e professores de diversos lugares que já nos apresentaram e ainda vão nos apresentar discussões e pesquisas extremamente ricas e instigantes, que contribuem para a construção do campo, como já foi falado durante esse colóquio, de uma antropologia crítica da vitimização, nos interpelando de diferentes maneiras e por meio de distintas miradas sobre os processos de vitimização. A minha apresentação de hoje está baseada na minha tese de doutorado, defendida em outubro do ano passado, intitulada A Construção da Vítima no Contexto da Judicialização da Violência contra a Mulher, uma etnografia no sistema judiciário em Santa Catarina. O trabalho de campo que fundamentou esta pesquisa foi realizado em um juizado especial da violência doméstica e familiar contra a mulher, localizado num fórum de um município do estado de Santa Catarina. Comecei a acompanhar as audiências nesse fórum a partir da minha participação no projeto anterior do Leves, que era Estudos da Judicialização da Violência de Gênero e Difusão de Práticas Alternativas numa perspectiva comparada entre Brasil e Argentina, coordenado pelo professor Teófilos e subcoordenado pela Fernanda Cardoso. A pesquisa de campo se baseou principalmente na observação de audiências em que eram julgadas situações de violência contra a mulher. Outras instâncias também foram acompanhadas, todas vinculadas a esse mesmo fórum, como palestras que discutiam a problemática da violência, além de diversas conversas informais entre as audiências que também foram consideradas no âmbito da pesquisa. Assim, a sala de audiências se tornou um espaço etnográfico por excelência durante minha atividade de pesquisa. É importante destacar que este espaço, como todos, tem suas particularidades. Na sala de audiências circulam e principalmente ocupam um lugar central os conflitos, as violências, os sentimentos, os sofrimentos, as raivas, as angústias e as dores. Ou seja, trata-se de um campo marcado pela presença explícita de emoções que o atravessam de maneira constante. Tratou-se, portanto, de um campo cujas particularidades se desenvolviam entre as margens de normas e regras, particularmente com rituais e papéis bem definidos. Assim, entre audiências em que eram julgados crimes contemplados na Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, e na Lei 13.104 de 2015, conhecida como Lei de Feminicídio, e audiências que julgavam outros tipos de crimes, consegui acompanhar com a anuência da juíza titular da vara mais de 100 audiências durante o ano de 2019, além de uma audiência realizada de maneira virtual no ano de 2020. Ano atravessado pela pandemia de Covid-19, que ficará para uma próxima discussão.
Das mais de 100 audiências que presenciei, 92 estiveram enquadradas na lei da Maria da Penha e 4 sob a tipificação de feminicídio. Assim, quase toda segunda-feira, durante praticamente um ano, acompanhei 3 tipos de audiências: várias audiências de custódia, poucas audiências de justificação e a maioria audiências de instrução e julgamento, sendo estas últimas as mais frequentes. Acompanhei, assim, o trabalho de 4 juízas e juízes, 7 promotoras e promotores, além de umas quantas advogadas e advogados, tanto públicos quanto privados, responsáveis pela defesa dos réus envolvidos no processo ou, em menor número, como assistentes da acusação. No início, os termos jurídicos, as situações e os rituais pareciam-me completamente estranhos, mas com o tempo, o cotidiano do trabalho de campo os tornou mais familiares. Aos poucos, comecei a entender a ordem e as características desses rituais, e a perceber que por trás de processos aparentemente explícitos, ordenados e rígidos, coexistiam outros processos implícitos e silenciosos, os que Yannick Barth chama de processos de vitimização. Segundo o autor, esse complexo processo envolve 3 dimensões: a coletiva social, a reflexiva, que nos leva a redefinir identidades, e uma terceira que nos leva a questionar a noção de responsabilidade. Assim, o autor destaca que a vitimização deve ser considerada um processo de realização, isto é, um processo ao final do qual, em função de diferentes provas, a condição de vítima de uma pessoa se torna, ou não se torna, uma realidade difícil de se contestar. Ainda sobre as 3 dimensões que envolvem a vitimização, Barth determina que ninguém se torna vítima sozinho, torna-se vítima em interação com os outros. A tese central da pesquisa desenvolvida se resume em que o conceito de vítima não é uma categoria neutra, nem dada, mas que se constrói numa dinâmica profundamente enraizada em valores sociais, convenções de gênero, normas culturais e critérios e exigências jurídicas. Como tentarei descrever através de cenas etnográficas ao longo dos processos judiciais, as diferentes operadoras e operadores do direito negociaram e intervieram, produzindo efeitos na construção do que significa ser uma vítima legítima no contexto da violência contra a mulher. Dessa forma, a noção de vitimidade foi moldada não apenas pelos fatos citados nas audiências, mas também por valores socioculturais específicos que operaram no espaço estudado. Por outro lado, a partir da pesquisa, foi possível perceber que não somente as vítimas de um processo judicial podem disputar esse lugar para si mesmas, mas também os réus ou acusados podem disputar essa posição de sujeito, sempre sob o olhar, sob a presença dos que Barth denomina agentes vitimizadores. Nesse sentido, foi possível identificar 3 discursos principais através dos quais os réus e aqueles que os defendem disputam de maneira preponderante o lugar de vítima. Eles são o consumo de substâncias, questões ligadas à saúde mental do réu e, por último, situações em que, com base em convenções de gênero e códigos de honra, a vítima aparece como alvo de críticas. Esses elementos revelam que ser vítima não é um atributo fixo, mas uma construção processual e dinâmica. A partir do descrito, argumenta-se que tal construção ocorre no próprio contexto judicial, sendo atravessada por disputas e negociações que tornam evidente a complexidade desse processo. Para nossa conversa de hoje, escolhi particularmente uma das audiências que narro na minha tese. A escolhi porque ela produziu em mim um efeito particular, talvez pelo fato dos depoimentos terem acontecido numa sequência imediata. Primeiro foi a vez da vítima e logo em seguida foi o agressor quem depôs. Se desenvolveu com a minha presença em campo uma disputa de versões contraditórias que foram apresentadas aos poucos para a juíza do processo, evidenciando assim que a produção da verdade jurídica está intimamente atrelada à autoridade judicial. Assim, destaco que esta foi uma das audiências em que consegui presenciar fortemente 2 versões disputando a verdade, a da vítima e a do réu, apresentadas de maneira explicitamente opostas. Por esse motivo e por outras questões que abonarão as reflexões que trago aqui hoje,
Considero a audiência muito rica em termos analíticos. A audiência aconteceu numa segunda-feira e foi a última do dia. Portanto, na hora em que a vítima entrou na sala, já estávamos presentes o promotor, a juíza, o estagiário do fórum, uma estagiária da promotoria e eu. Quando cheguei ao fórum nesse dia, algumas horas mais cedo, já tinha visto a vítima. Ela estava na sala de espera e, ao encontrá-la pela primeira vez, me pareceu que estava nervosa, como procurando alguém, mas sem conseguir explicar para o estagiário da sala de audiências o que ela estava fazendo ali. Depois de alguns minutos, foi-lhe avisado que devia esperar. Segundo o que a juíza explicou no começo da sessão, tratava-se de uma audiência de justificação, que tinha sido convocada pela própria juíza para que a vítima fosse conversar com ela durante a semana anterior à audiência. O motivo pelo qual tinha sido convocada essa audiência é que a mulher tinha procurado o juizado porque ela queria retirar as medidas protetivas e dar uma nova chance para o réu, que até esse momento era seu companheiro. A partir dessa conversa entre as duas, a juíza solicitou à vítima que convocasse o réu ao fórum para conversar e para poder lhe advertir em relação a novas situações de violência. Seria um momento em que a juíza poderia reavaliar a situação, ouvindo as duas partes e a expressão de suas vontades. Mas após o final de semana, a situação tinha mudado. A vítima era uma mulher de complexão pequena, magra, com aproximadamente 30 anos de idade. Quando ela se sentou na cadeira em frente à câmara que grava os depoimentos, ela começou a chorar. Essa atitude, em geral, não surpreendia os presentes na sala. Durante o trabalho de campo, percebi que era frequente que as vítimas, principalmente elas, mas não apenas, se mostrassem sensibilizadas ao testemunhar sobre os fatos denunciados. Apesar dessa situação ser bastante comum durante as audiências, nesse caso em particular, a juíza sim mostrou-se surpresa. Iniciando a audiência e, portanto, a gravação, perguntou: "A gente se viu sexta-feira. O que houve?" A vítima respondeu que seu ex-companheiro a tinha agredido no dia anterior, que a mãe dele também, e que ele estava com seu bebê no colo. A vítima relatou que o réu voltou do serviço comunitário, que estava cumprindo no momento devido a outro processo, já sob efeito de consumo de substâncias, e que a partir de uma discussão que tiveram, alguém, talvez alguém da vizinhança, tinha acionado a polícia. A vítima mencionou que, apesar de uma viatura se fazer presente no local, não conseguiu falar com os policiais porque a mãe do réu mandou a polícia embora. Seguindo o depoimento da vítima, ela expressou: "Eu não aguento mais. Eu tinha meus filhos chorando." Ao descrever os fatos, a vítima apresentou algumas dificuldades ao tentar encaixar seu relato na maneira como demanda a racionalidade do sistema judicial, quer dizer, respeitando a ordem cronológica dos acontecimentos. Essa situação é considerada habitual pela antropóloga Alessandra Gribaldo, quando ela analisa o julgamento de crimes de violência doméstica no contexto italiano. Através de extratos do seu diário de campo, a antropóloga italiana nos apresenta as maneiras como o testemunho de uma mulher vítima de violência pode surgir como inesperado e até contraditório para o sistema jurídico, principalmente quando se considera que não cumpre com os requisitos de autenticidade que ele demanda. Gribaldo chama atenção sobre outro aspecto que considero importante. A antropóloga coloca o acento em como o sistema judiciário exige das vítimas da violência doméstica, por um lado, demonstrar que elas foram vítimas de tal situação, e, por outro, persuadir os agentes envolvidos, provando o que elas manifestam é o verdadeiro. Além disso, conforme a autora discute, para cumprir essas duas dimensões, as vítimas devem enquadrar sua narrativa nas exigências que o sistema lhes demanda. Deve ser uma narrativa coerente, expressa de maneira cronológica e ordenada, e até no tom emocional apropriado. O que ocasiona que, em muitas oportunidades, as vítimas tenham de repetir uma e outra vez as situações vivenciadas até que seu relato se encaixa nesse tom. Gribaldo também explica que se uma mulher deseja que a violência sofrida seja reconhecida, deve constituir-se a si mesma como vítima, conferindo realidade ao crime por meio de um discurso em que se apresente como um sujeito coerente. Isso nem sempre é provável, dadas as possibilidades, condições subjetivas e o momento emocional que pode estar vivenciando a vítima, no momento da audiência. Para Cardoso de Oliveira e Simeão, existe uma outra questão a ser considerada. No campo de um conflito judicializado, as chances de sucesso de uma demanda qualquer dependem, em grande medida, da capacidade do sujeito em traduzir sua situação em uma linguagem adequada ao campo,
Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, essa característica pode criar situações bastante desfavoráveis à vítima, uma vez que, especialmente no caso de mulheres pobres e com pouca instrução, a reclamante tem poucas condições de dominar a lógica pela qual seu caso será processado. Voltando à audiência, numa nova tentativa por responder àquela primeira pergunta da juíza em relação ao que teria acontecido nesses poucos dias para que ela mudasse de opinião, a vítima disse que naquele mês o réu não pagara a pensão e que foi ela quem precisou pagar o aluguel sozinha. A vítima relatou que o réu deixou o carro na frente da casa onde eles moravam e foi à casa da mãe dele, a 2 quadras de distância. Ela disse ter ligado para ele, tirar o carro de lá e que nesse momento teria ocorrido o problema. A vítima adicionou que os vizinhos tiveram de ajudá-la e que, 10 meses antes, o réu tinha quebrado seu nariz, acrescentando que ele tinha 2 metros de altura e que era uma pessoa muito agressiva. Em outro momento da audiência, a vítima, com intenção de continuar relatando situações de violência que ela teria sofrido, disse que o réu espalhou que ele tinha HIV, mas que na verdade era ele quem convivia com o vírus. Novamente citando Grivaldo, a autora explica que a violência doméstica é um crime que precisa de narração de uma história, só que dentro dessa história, não necessariamente o que é relevante para quem sofreu violência corresponde ao que é importante para o sistema penal, que muitas vezes foca suas prioridades em função da utilidade que as falas têm para alimentar a prova. Assim, por exemplo, o fato de que o réu não pagara a pensão no último mês ou que tenha espalhado que a vítima tinha HIV não necessariamente constituía material probatório para sustentar a acusação do crime de violência doméstica que estava sendo julgado. Nesse sentido, o que pode ser vivenciado pela vítima como outro tipo de violência exercido contra ela, e até pode estar contemplado no texto da Lei Maria da Penha e nas cartilhas de diferentes instituições divulgam, não recebeu uma atenção, ao menos explícita, do promotor e da juíza nessa ocasião. A partir da situação relatada pela vítima, o promotor e a juíza ofereceram uma casa-abrigo onde ela poderia ficar, reforçando a importância de sair da casa por segurança, já que talvez esse destino pudesse ser o mais adequado para ela e os filhos, por se tratar de um lugar sigiloso. A vítima insistiu em ir à casa de sua mãe, enfatizando que sua vontade era que as crianças fossem com ela. A juíza disse que esse dia ela poderia ir à casa da mãe e que no dia seguinte deveria voltar ao fórum para que um oficial de justiça a acompanhasse na retirada de seus pertences do lar comum. Nesse momento, a juíza fez várias perguntas com o objetivo de avaliar os riscos aos quais a vítima e as crianças estavam expostas. Perguntou se o réu cuidava dos filhos, ao que ela respondeu que sim, mas que era muito impaciente. Ele tem arma? Perguntou a juíza. E a vítima respondeu, ele consegue. A vítima ainda mencionou que o réu já tinha cometido assalto e que, por esse motivo, estava cumprindo o serviço comunitário. Acrescentou que a mãe dele vivia passando a mão na cabeça dele, que ele sempre fez o que ele quis e reforçou que ela tinha muito medo. A juíza perguntou sobre as idades das crianças, um deles tinha 6 anos e outro 1 ano e 6 meses no momento da audiência. O promotor voltou a insistir em relação à casa-abrigo, reforçando que nesse local também ofereceriam atendimento psicológico. Sem manifestar interesse na oferta, a vítima continuou mostrando os novos boletins de ocorrência que ela tinha feito contra o réu e a mãe dele. Ainda angustiada e chorando, manifestou: tentei fazer de tudo pela família, mas não deu. O promotor expressou que talvez fosse conveniente uma medida protetiva contra a sogra também, e que a questão agora era não dar mais chance. A vítima relatou que sentia medo até de deixar as crianças com ele, dando a entender que existia um risco e que ele já tinha dado 5 chineladas numa das crianças. Entre lágrimas, novamente a vítima expressou: eu tenho muito medo. A juíza perguntou se os filhos presenciaram tudo o que aconteceu e a vítima respondeu que sim. Nesse momento ocorreu uma situação que não presenciei nas outras audiências que assisti durante meu trabalho de campo e me chamou muito a atenção pela agilidade da decisão e por destoar do que acontecia no cotidiano das audiências que ocorriam até vários anos depois das denúncias. Diante de uma situação que foi lida como de risco extremo, a decisão foi suspender provisoriamente as visitas dos réus aos seus filhos. O promotor e a juíza concordaram com essa medida e manifestaram estar muito preocupados com a situação. O promotor reconheceu que a vítima já tinha dado um grande passo e que essa convivência que eles tinham não era boa.
Enquanto a vítima continuava chorando, a juíza começou a ditar o que o estagiário deveria escrever em relação às medidas que estavam sendo tomadas, reconhecendo que a vítima temia por sua vida e destacando a grande situação de vulnerabilidade em que ela e seus filhos se encontravam. Entre as medidas que foram tomadas, a juíza determinou uma medida protetiva com uma distância de 5 quilômetros, o envio de um oficial de justiça para acompanhar a vítima na retirada de seus pertences e a suspensão das visitas, entendendo que aquele era um momento inconciliável e que deveria ser evitado colocar em risco a proteção da vítima. Também foi determinado o pagamento de alimentos e a vítima aproveitou novamente o momento para falar que o réu não tinha pagado a pensão. A juíza insistiu novamente que ela deveria ir na casa-abrigo, mas ela respondeu que também tinha a opção de ir na casa de sua irmã. Já encerrado o depoimento da vítima, a juíza expressou que, ante qualquer situação, ela deveria comunicar-se, ligar para o fórum. A vítima manifestou que não queria afastá-lo das crianças e o promotor tentou aliviar a situação, explicando que nada era definitivo e que ele teria dado o primeiro passo para sair desse relacionamento tóxico. Finalmente, a vítima saiu da sala, foi acompanhado por um dos assessores da juíza. Uma vez que a vítima abandonou a sala de audiências, o promotor e a juíza conversaram e consideraram que seria importante solicitar a presença de um policial para que acompanhasse o réu caso acontecesse algum problema ou caso que ele ficasse agressivo. Ao mesmo tempo, o promotor sugeriu que a estagiária da promotoria, presente até esse momento, também se retirasse por questões de segurança. Conversaram sobre a possibilidade de colocar tornozeleira eletrônica nele para impedir que se aproximasse da vítima. Confesso que essa espécie de apavoro me fez pensar se eu mesma não deveria sair da sala, por segurança, mas como ninguém menciona nada, me fez sentir, admito, um pouco invisível, decidi ficar, ainda com um pouco de receio. Um dos advogados defensores de ofício foi chamado para representar o réu no ato. Finalmente, os dois homens entraram na sala. O réu era um homem jovem, de aproximadamente 30 anos, alto e magro. Ao ver que o homem não parecia representar um risco e ao analisar que a situação estava tranquila, o policial acabou não entrando na sala de audiências. Admito que esperava ver na presença do agressor algum tipo de referência a uma monstruosidade, alguma questão fisionômica que denotasse agressividade excessiva. Mas não, no momento me pareceu um homem comum, que poderia encontrar na rua e muito provavelmente não me geraria nenhum tipo de medo ou pavor. Retomando a audiência, a primeira em falar foi a juíza, que começou dizendo que tentariam resolver tudo num tom visivelmente nervoso que se diluiria durante a audiência. O réu interrompeu dizendo: "Pois é, vou deixar você falar primeiro." Assim, a magistrada retomou as conversas que tinha tido com a vítima durante a semana anterior e manifestou estar muito preocupada, acrescentando que, na ocasião, a vítima estava bastante inclinada a dar uma chance para ele. A juíza explicou que a ideia da audiência era admoestar ele de que não iria ser aceito nenhum tipo de violência. Nesse momento, o réu tentou interrompê-la e a juíza respondeu com veemência: "Quando eu terminar de falar, lhe autorizo a falar." Assim, ela continuou complementando que era possível perceber pelas falas que a relação entre eles não era saudável, principalmente se baseando no estado emocional da vítima. A magistrada parecia estar brava e fez uma série de manifestações que enfatizaram a gravidade da situação. "Nós não vamos brincar em serviço, tenho casos de feminicídio, por menos tenho mandado prender." É importante destacar que alguns dias antes tinha acontecido um novo caso de feminicídio na comarca e que talvez isso, acompanhado do risco que estava sendo percebido, tenha provocado a adoção de medidas mais extremas. Ainda na sua fala, a juíza manifestou que ela não tinha motivos para não acreditar na palavra da vítima, já que na semana anterior a mulher estava animada com a mudança e era evidente que algo tinha acontecido no meio. Praticamente reforçou, referindo-se ao réu: "Vamos dar todo o apoio para ela e hoje o risco é você." Quando foi a vez de o jovem falar, ele contou que conheceu a vítima há muito tempo e que, apesar de que ela já tinha um filho de outro cara, segundo suas próprias palavras, ele registrou em seu nome. Disse que em 6 anos de relacionamento, ela nunca trabalhou, não limpava a casa e talvez fosse bipolar. Num tom levemente irônico e parafraseando as falas da juíza, que falara que sexta-feira a vítima estava bem. A juíza então indagou sobre a agressão do dia anterior e ele explicou que tinha ido dormir na casa da mãe para não dar problema, contando em seguida outra versão da história envolvendo o carro. Segundo ele, a vítima estava toda alterada. Pediu que ele tirasse o carro e fingiu uma agressão. Acrescentou que ele gritava para que parecesse que ele a estava agredindo e que o dono da casa
que a vítima já tinha mencionado que era um amigo dele, tinha filmagens que mostravam como a vítima continuava gritando quando ele já não estava mais por perto. Nesse momento, o promotor tomou a palavra e manifestou que no seu trabalho eles viam tragédia e que os indicadores de violência no município eram muito altos. Acrescentou que a lei está para proteger a mulher e que seriam tomadas algumas medidas, adiantando aos poucos a existência de medidas judiciais que afetariam diretamente o réu. Este último respondeu que para ele não tinha mais como. Para ele a relação tinha acabado, enfatizando o que já tinha mencionado. O promotor perguntou se a mãe dele brigava com a vítima. Ele respondeu que não sabia nada em relação a isso, explicando que estava sem celular porque a vítima tinha ficado com seu chip e não quis devolver. O advogado defensor aproveitou a oportunidade para dizer que o réu estava contando uma versão diferente do acontecido, a qual deveria ser levada em consideração. Nesse ponto, é interessante recuperar a tese apresentada por Canchi de Lima, em relação à lógica do contraditório. O antropólogo explica: o réu pode mentir para se defender. Os advogados preferem o eufemismo de apresentar outra versão para os fatos. Mas como no processo em que impera a lógica do contraditório não há fatos, só há versões e indícios, ocorre que uma versão cartorial produzida pelo inquérito policial tem fé pública, e a outra, a do réu que se defende, não tem. Nesse sentido, não era possível saber até esse momento da audiência se o relato do réu seria considerado ou não como verdadeiro, ou se o que prevaleceria seria prioritariamente a proteção da vítima, como expressou a juíza em diversos momentos da audiência. Por conta do risco avaliado, ela não pretendia tomar uma decisão que implicasse uma sentença apressada a respeito dos fatos denunciados. Retomando o relato da audiência, o promotor perguntou ao réu se a vítima tinha problemas de bipolaridade. O homem respondeu sem enfatizar como sim ou não, deixando para uma espécie de livre interpretação a ideia de que ela estava um dia bem e um dia mal, completando que ela era uma pessoa bagunçada de família, que nem sabia lavar roupa e sem noção, que podia gastar R$ 50 na padaria. A juíza disse que avaliaria a possibilidade de colocar monitoramento eletrônico nele, e o réu respondeu que não se opunha, afirmando, se precisar, tranquilo. Por sua vez, a magistrada comentou que existia um elevado grau de risco e que, por esse motivo, suspenderia a visita aos filhos. Afinal, naquele momento existia uma aversão e era preciso cuidar das crianças. Explicou que havia um prazo de 10 dias e que ele era a primeira em não querer que um pai ficasse longe dos filhos, mas que a situação precisava se acalmar, reforçando que deveriam parar de brigar na frente das crianças. Ao saber da suspensão das visitas, o réu se emocionou e deixou cair algumas lágrimas. Disse que já tinha pagado um frete para a vítima levar as coisas para a mãe dela e que se lembrou do próprio pai correndo atrás de sua mãe com uma faca para matá-la. A juíza enfatizou que o réu corria risco de ser preso e perguntou se ele já se imaginara nessa situação, enquanto o promotor reforçou que essas seriam medidas transitórias. Diante de algumas perguntas da juíza, o réu disse que tinha participado do grupo de homens coordenado por uma psicóloga. A partir desse momento, a magistrada manifestou que seria também registrado por escrito que o suposto autor tinha 10 dias para apresentar razões quanto à restauração da visita dos filhos e fornecer os documentos quanto às afirmações que ele fez, se referindo ao vídeo que provaria o que ele manifestou. Na sequência, a magistrada elogiou o advogado defensor, que era um dos advogados ativos que geralmente estava disponível para as audiências que presenciei. Por outro lado, novamente, mostrando preocupação com os filhos, a juíza reforçou o cuidado para com as crianças, argumentando que elas eram bebês e que todos os traumas vivenciados até os 7 anos, eles vão levá-los para a vida toda. Nesse momento, fez outro comentário em relação à vítima e a seu papel como mãe. O réu fez outro comentário. Disse que ela tinha outro filho, o qual deixaria a cargo de alguém da família, do qual fora proibida de se aproximar. Para ele, a vítima tinha um desequilíbrio estrutural forte. Bom, depois de várias outras falas, vou tentar ser mais rápida, porque está acabando meu tempo. A juíza finalizou a audiência com uma série de outras frases justificando as decisões tomadas. Afirmou que não se arriscaria e que o sentimento manifestado pela vítima tinha sido de receio. Lembrou que o réu tinha mais força e que ela não pagaria para ver. E a audiência foi encerrada. Uma das questões que considero mais interessantes para que possamos pensar numa produção de vitimidade é como, com o depoimento da vítima, se acreditou numa narrativa, a partir da qual algumas medidas fortes foram tomadas. Como já mencionei, a suspensão das visitas é uma medida bastante excepcional,
levando em consideração as outras audiências presenciadas, nas quais nunca foi tomada uma medida do tipo. Ficou perceptível pelas reações da juíza e do promotor e foi manifestado por eles um certo temor em relação à reação do réu. A polícia tinha sido solicitada e, no meu entender, isso reflete que se acreditou no que a vítima falou, sendo que até foi cogitado o uso de tornozeleira eletrônica para o acusado e oferecido a ela que se refugiasse na casa-abrigo, atitudes que também não foram frequentes em outros casos que assisti. Por outro lado, a partir da entrada do réu na sala, a história mudou completamente, e a já mencionada lógica do contraditório se apresentou de maneira mais tangível. Assistimos, por um lado, uma vítima relatando uma situação e, por outro, a um réu relatando o contrário. E temos também uma juíza que deveria decidir qual dessas versões seria constituída como verdade. Outro ponto interessante foi que o réu não se concentrou em contrastar o dito pela vítima, mas em questionar a idoneidade dela como mãe. Ele não parecia estar preocupado em negar os fatos enfaticamente, já que sua preocupação maior pareceria estar centrada em deslegitimar a pessoa vítima e, por efeito, sua narrativa. De fato, foi uma das decisões da juíza foi enviar uma assistente social na casa da vítima para avaliar a situação das crianças. É possível pensar que o promotor e a juíza ficaram em dúvida diante dos relatos contraditórios, embora a juíza nunca tenha deixado de ter uma posição dura com o réu. Ela decidiu acionar o serviço social para atender o que ele manifestou como preocupação relativa ao risco e que as crianças poderiam estar expostas. Por outro lado, cabe destacar que, pelos gestos faciais que indicavam aprovação, foi valorizado o fato do réu ter participado de um dos círculos de homens e palestras sobre constelações familiares. Então, para finalizar, gostaria de parafrasear a Simone de Beauvoir: não se nasce vítima, torna-se ou não uma vítima. Essa ideia é para mim central, pois defendo que a vítima é construída ao longo do processo judicial em que se julgam situações de violência contra a mulher. Essa construção envolve disputas de sentido mediadas por olhares do mundo encarnadas em operadoras e operadores do direito, bem como nos sujeitos envolvidos nessas situações. Nesse sentido, podemos afirmar que a vitimização aparece vinculada a um tipo de construção de mundo e, portanto, existem diferentes modos pelos quais ela se desenvolve. O reconhecimento ou não como tal estará sempre relacionado à perspectiva moral dos agentes vitimizadores atuantes em cada processo. Como já foi mencionado, tanto a ideia da boa vítima quanto a de má vítima guardam relação com aquilo que culturalmente se entende como uma boa mulher ou uma má mulher. Trata-se de concepções amplamente sustentadas por estereotipos de gênero que atravessam a sociedade e reforçam relações de dominação. Entre as características associadas à boa vítima estão ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, cuidar dos filhos, ser honrada, fiel. Além disso, atributos tradicionalmente ligados ao ser mulher, como delicadeza, submissão, tranquilidade, sorriso constante, passividade, paciência, etc., também aparecem associados à imagem idealizada da vítima. Já estou terminando. Por sua vez, analisar as disputas em torno da vitimização permitiu revelar a existência de múltiplas formas de ser vítima, assim como diferentes estratégias e condições que delimitam a construção dessa posição identitária. Durante as audiências que acompanhei, ouvi relatos de vítimas que reagiram com um tapa a uma agressão, ouvi as que ainda demonstravam medo anos depois, as visivelmente afetadas ou aquelas que reataram um vínculo com o agressor, entre outras. Muitas vezes, essas características se combinavam em uma mesma mulher, demonstrando que nem sempre as vítimas se colocavam como tais de forma evidente ou pura. Aprofundar numa antropologia crítica da vitimização implica adotar uma análise que busque compreender como as vítimas são construídas, interpretadas e geridas pelas instituições, e considerar também que os processos que as constroem não apenas refletem, mas frequentemente reforçam desigualdades e relações de poder, e têm efeitos diretos sobre as políticas públicas que investigamos. Assim, este olhar crítico da vitimização nos permite analisar os efeitos que a judicialização da violência contra a mulher produz nas vítimas. Embora essa judicialização represente um avanço importante em termos de proteção, ela também apresenta limitações estruturais que impactam diretamente essas mulheres. A ideia fundadora que sustenta a chave analítica com a qual iniciei esta fala, os processos de vitimização, baseia-se na afirmação de que o sujeito vítima, nesse contexto, é um sujeito contingente e relacional, é resultado do processo e não alguém que já existia previamente, dado a priori.
No entanto, como analisei a partir da minha pesquisa durante o próprio processo judicial, operadores e operadoras do direito frequentemente utilizavam essa categoria nativa vítima como se fosse unívoca, dada, óbvia, inquestionável. Assim, considerar todos esses elementos e tantos outros que ainda precisam ser explorados nos permitirá não apenas compreender melhor o complexo processo de vitimização, mas também questionar as formas como ele é produzido, legitimado e naturalizado no interior das instituições e espaços em que desenvolvemos nossas pesquisas. Obrigada e desculpe ter passado um pouquinho do tempo.